Vera, o caso Master já parecia um esquema criminoso gigantesco, né? Já dava para ver isso. Agora, com a troca da relatoria no STF, a gente percebe que estava olhando só para a ponta do iceberg. E aí eu queria saber de você, olhando para esse caso agora, o que isso diz sobre o Master e sobre a situação também do STF, né? Do ministro Dias Toffoli. Que a gente, com essas novidades, como é que a gente olha para esse caso agora? Pois é, hoje a gente teve acesso a 2 capítulos muito importantes do caso, a meu ver, né. Um é o capítulo que mostra a promiscuidade de relações do Banco Master com o Banco Central, e isso é muito grave do ponto de vista institucional, porque a entidade responsável por fiscalizar e regular o sistema financeiro tinha nos seus quadros um diretor e um chefe de departamento que são descritos pela Polícia Federal e também pelo relator do caso, o ministro André Mendonça, como uma espécie de empregados do Daniel Vorcaro. Então, isso é muito grave, isso corrobora uma impressão que a gente já tinha generalizada de que o BC demorou, no mínimo, a tomar pé ali da situação do Master e de como ele estava muito alavancado em relação às suas possibilidades, e a fraude se avolumou em razão disso, ganhou muitas pernas em razão dessa demora, e aí acho que a gente pode discutir isso mais adiante. E o segundo capítulo que veio à tona hoje foi um capítulo, por assim dizer, de máfia mesmo, né? De filme de gangster, em uma faceta até aqui desconhecida. A gente já tinha o Vorcaro bem relacionado com políticos, o Vorcaro muito ousado ali na alavancagem dentro da sua própria atividade, o Vorcaro muito enfronhado também nas instituições, mas agora a gente tem um Vorcaro mafioso que comandava um grupo, tinha ali alguém sob as suas ordens, cujo apelido era Sicário, e que ordenava ações violentas. A gente não sabe quantas delas vieram realmente a ser efetivadas, mas ações violentas contra jornalistas, contra outros adversários do Vorcaro e contra ex-funcionários. Tem ali um pedido para dar um sacode numa ex-funcionária, num chefe de cozinha, então coisas até aleatórias que mostram um certo sadismo desse personagem. O capítulo STF parece se aproximar. Agora que as coisas estão vindo à tona, essa blindagem que ainda existe sobre os ministros do Supremo, eu acho que é a próxima a cair. Muito bem, eu já vou trazer também o Pedro para a conversa e essa dimensão da violência do Daniel Vorcaro, que a gente conheceu hoje, né, que veio à tona hoje nessas conversas mencionadas na decisão do André Mendonça, realmente é algo que não estava tanto no radar, embora alguns analistas e colegas, né, jornalistas viessem já noticiando um outro lado dele de festas, de orgias, de coisas que também fora da seara ali de negócios, de business e de tráfico, ainda junto ali do tráfico de influência, mas que já vinham colocando ele num paralelo, algumas pessoas fazendo um paralelo com Jeffrey Epstein, com coisas desse tipo, assim, de uma maneira meio anedótica, por assim dizer, para falar assim, olha o potencial que esse cara tem de estrago por muitos caminhos diferentes. Então, você desenhou muitíssimo bem, né, Vera? Pelo caminho institucional, pelo caminho político e, agora a gente sabe, pelo caminho da violência, como se ele tivesse montado uma própria mini milícia para atuar de acordo com os seus interesses. Do ponto de vista político, você entende que essa nova fase, essas revelações de que ele podia ser um agente de violência e tinha tanta entrada assim no Banco Central, isso o pressiona ainda mais para uma eventual delação premiada, para entregar gente para cima, porque delação a gente sabe que só acontece se for para alguém mais poderoso, ou coloca isso, devolve isso para uma seara de páginas policiais e afasta um pouco da política. Como é que você entende essa conexão?
Nem um pouco afasta da política. Hoje tinha muita gente aí achando que a entrada em cena desses novos elementos poderia ser um jeito de tirar o foco do Supremo. Portanto, o ministro André Mendonça e a PF atuando para preservar, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, até mesmo o ministro Alexandre de Moraes, de constrangimentos nesse caso. Eu acho que isso vai se tornando cada vez mais inevitável. Não vai dar para fazer essa barreira de contenção. Quando você vê um personagem que se espraia assim, em tantas instituições, em tantas vertentes do próprio jogo político, ele ia da esquerda à direita, e com esse potencial, fazer qualquer tipo de barreira de contenção me parece ilusório. E eu, lendo a decisão do ministro André Mendonça, não me parece que ele esteja nesse job. Me parece que ele está realmente enfrentando um capítulo específico que foi trazido pela Polícia Federal. E enfrentando de uma maneira, por exemplo, bem mais aguerrida ali do que o Ministério Público, que eu acho que é um personagem que sai muitíssimo mal desse capítulo de hoje. Essa manifestação dada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de que é muito pouco tempo para análise do material, precisaria de mais tempo, não tem nenhum risco iminente no que é trazido, que justifique medidas cautelares. Eu acho que joga uma luz sobre esse personagem que já vinha de algumas manifestações, no mínimo, esquisitas nesse caso. Quando você compara ali a atuação do Paulo Gonet e do Ministério Público comandado por ele, nos casos ali da trama golpista e outros relatados, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, você vê naqueles casos um padrão de celeridade, concordância e alinhamento quase de 100%, e nesse caso do Banco Master, diversas manifestações, essa não é a primeira, de hesitação, de contemporização. Então, eu acho que a gente tem de ficar com os olhos postos no papel da PGR, nesse caso Master, porque está, no mínimo, muito esquisito. Eu saio... Eu fiquei um pouco fora do ar porque eu estava fazendo uma entrevista aqui no estúdio fechado e eu ainda não tive tempo, sabe, Vera? Como amanheci de madrugada no Rio, vindo para cá, preparando a entrevista, eu entrevistei amanhã o governador Ratinho Júnior, que é um dos pré-candidatos a pré-candidato do PSD, sei lá como é que se fala isso. E eu ainda estou nos momentos que encaixa, tentando dar uma olhada nos sites de notícia, na Folha, no Globo, no Estado, tentando processar. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não conseguiu entender, ainda não conseguiu compreender o nível de gravidade, o quanto que o caso Master acaba de ser transformado para sempre. Hoje não é tipo mais um dia de mais novidades sobre o caso Master, ele mudou por completo. Tem 3 coisas que a gente aprendeu hoje por baixo que eu estou um pouco reiterando o que você está falando, Vera, mas é um pouco para eu também enfiar na minha cabeça, sabe? E registrar devidamente a coisa. Esse cara tinha um grupo de Zap chamado A Turma, em que um ex-policial, cujo apelido é Sicário, para quem não sabe, Sicário é matador... Hã? Ele não é o ex-policial, se eu não me engano, o ex-policial é o marido. Não, tem 2, o policial federal é outro. Chefe de segurança. Vocês me corrijam... Chefe de segurança. Vocês me corrijam, porque eu li muito menos sobre isso do que vocês, então vocês me corrijam qualquer informação. Vamos lá. Um dos personagens desse grupo se chama Sicário. O apelido dele é Sicário. Quem não sabe, Sicário é um matador de aluguel. E é um tipo de matador de aluguel particular, que é um tipo de matador de aluguel que mata com particular violência, com muito sangue. Os sicários originais no Oriente Médio e Norte da África usavam uma adaga que o objetivo era matar, tipo, espalhando sangue, né? Então, o Vorcaro tinha um sujeito
ele falava com esse sujeito sobre coisas do tipo: vamos forjar um assalto, um sequestro de um jornalista, do jornalista Lauro Jardim, meu colega da Vera, no Globo. Vamos forjar um sequestro, um assalto pesado desse cara e vamos quebrar todos os dentes. E aí a resposta no grupo de Zap pode ser: é para agora? Sim. Execute. Deste grupo também fazia parte um ex-diretor do Banco Central, que foi corrompido com uma viagem à Disney. Corrompe-se no Brasil um diretor do Banco Central com viagens à Disney? É tão barato assim corromper um diretor do Banco Central? Primeiro, do que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de uma máfia formada. Isso já não é mais. A gente estava conversando mais cedo, né, Vera? Nós tínhamos a impressão de que era um cara do crime do colarinho branco, entendeu? Esses crimes de gente muito rica, que opera num nível muito alto do Estado, montou um banco que era um grande esquema de pirâmide, corrompeu uma quantidade abissal de políticos e autoridades ligadas à máquina de fiscalização. E a gente já viu outros crimes desse tipo no Brasil. É horrível viver num país em que esse tipo de coisa acontece com alguma regularidade, mas no Brasil esse tipo de coisa acontece com alguma regularidade. Agora é outra coisa, né? Agora a gente está falando de um mafioso. E de um mafioso que tinha relação com o presidente de partido, com o ministro do Supremo Tribunal Federal e que corrompe diretor do Banco Central, que a gente já achava que era uma coisa extremamente profissional, que dirige. Isso é corrupção de República das Bananas, corromper um diretor do Banco Central com uma viagem à Disney. Enfim, eu ainda estou processando. É inacreditável, mas o registro fundamental este crime mudou. É outra coisa. Não é o que era. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que ficar e tem que cobrar, né? A gente como jornalista da PF, do Supremo. Há quanto tempo essas mensagens são conhecidas? O teor dessas mensagens é conhecido? Porque a gente tinha antes, durante o período da relatoria do ministro Dias Toffoli, um sigilo absoluto sobre tudo que havia nesse caso, sigilo esse que depois foi se mostrando conveniente, dadas as relações do próprio Dias Toffoli e dos seus familiares com o universo do Vorcaro, com ele, por meio da troca de mensagens constante do Toffoli com ele, cujo teor ainda não veio à tona, é bom a gente frisar, e também de negócios da empresa, da qual o ministro acabou tendo de dizer que ele próprio era sócio, e não só os seus irmãos, e que fez negócios com um fundo ligado ao Vorcaro e com esse Fabiano Zettel, que aparece hoje, nessa etapa de hoje, de uma maneira ali com bastante protagonismo. Então, desde quando se conhece que este grupo que estava sendo ali investigado sob a relatoria do Dias Toffoli também exercia esse tipo de ameaça violenta, inclusive contra jornalistas. E por que se entendeu que isso deveria ser mantido sob sigilo? E por que se entendeu, na ocasião, que não havia motivos para pedir a preventiva do Vorcaro diante de fatos de tamanha gravidade? Então, acho que essa questão temporal, ela importa, e muito. A gente entender que tipo de procedimento estava havendo sob a relatoria do ministro Toffoli e por quê. Da mesma maneira, também acho estranho não ter as datas em que essas ameaças foram feitas, para a gente saber também se o Daniel Vorcaro era um mafioso, e ele é em qualquer circunstância, mas um mafioso muito mais ousado de estar tramando esse tipo de coisa agora, já depois do bunker dele ter explodido. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.